Tema de hoje é a importância de temer a Deus, ou a importância do temor a Deus. Por que é importante temer a Deus? O que é temer? Temer é ter medo. Temer é viver uma vida debaixo da mão de Deus, mas com medo que Ele venha a qualquer momento nos castigar, jogar um raio lá de cima. Isso é temer a Deus? Não, isso é ter medo. Temer a Deus é entender o propósito dEle, da nossa existência. E quando nós entendemos Deus e o propósito que Ele tem para nós, por que nós existimos, nós começamos a nos preparar mais, nos aprofundar mais na presença desse Deus. Como é gostoso você poder cantar louvores, como é gostoso você poder ler a palavra, ouvir a palavra. Como a Cris disse há pouco aqui no início da ministração do louvor, nós ainda temos esse privilégio de poder abrir a Bíblia, de poder estudá-la, de poder aprender com ela e permitir que a palavra nos leve para perto de Deus. Só que infelizmente hoje em dia muita gente perdeu esse temor. A gente vê pessoas dentro das igrejas hoje sem temor a Deus. Não tem mais a preocupação, por exemplo, hoje de fugir do pecado, de abrir mão do pecado. Conversava ontem com 2 irmãos e um deles disse: pastor, o senhor viu o testemunho de um camarada aí, pastor, famoso, fulano de tal? Eu falei: olha, na verdade eu nem conheço direito. Pois é, cara, ele, pastor de uma igreja grande, pastor que, esse tipo pastor coaching aí, que ensina, que tal, tem aquelas táticas mirabolantes para você mover o coração de Deus. Ele se revelou homossexual, assumiu a sua sexualidade e disse que Deus aprova isso. Eu falei: você está brincando, né? Ele falou: não, o cara falou isso em rede nacional aí, de redes sociais. Muita gente hoje, meu irmão, está perdendo o temor a Deus. Eu já falei aqui, existe hoje em dia igreja para tudo. Igreja para homossexual, igreja para lésbica, igreja para quem pensa só em dinheiro, igreja para quem pensa só em cura. Pastor, mas eu não posso pensar em dinheiro, em cura? Sim, você pode, você só não pode pensar em homossexualidade e lesbianismo, né? Senão vai ficar difícil para você. Mas isso não deve ser a tônica que leva você para a presença de Deus. Isso deveria mover o teu coração e entender a Bíblia, porque a Bíblia diz: você não precisa correr atrás de dinheiro, você não precisa correr atrás da bênção. A Bíblia me garante que a bênção de Deus, ela está na minha vida, não está nos lugares. Eu não preciso correr atrás. A bênção dele, segundo a manifestação que Deus deu sobre a vida de Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, onde você pisar vai ser um lugar de bênção, porque a bênção não está no lugar. Haja visto que naquela escolha que ele fez junto com o seu sobrinho Ló escolheu as campinas verdejantes, Abraão escolheu o deserto, que hoje é Israel. E por que ele escolheu aquilo? Porque para ele independia o lugar. O que valia para Abraão era ter um relacionamento com Deus, porque ele sabia que se ele se relacionasse com Deus de uma forma tão estreita, tão profunda, tão real, tão aberta, sem máscara, sem hipocrisia, ele sabia que Deus estava com ele, que Deus providenciaria tudo, porque Deus prometeu isso para ele. Mas hoje a gente vive o contrário disso.
A gente vive hoje no meio de crentes do século 21 que perderam o temor ao Senhor. Eu falei aqui de manhã e repito, algo que eu disse até para pessoas que assistem a gente, talvez pregadores e tal. Toma muito cuidado com esse negócio, que hoje você ouve muito isso. Toma muito cuidado com esse negócio de Deus mandou eu falar para você, Deus colocou no meu coração uma palavra, Deus me revelou. Toma muito cuidado com isso, porque nós precisamos ter um relacionamento tão profundo com Deus, tão estreito, que só assim nós vamos conseguir realmente ouvir a voz de Deus dentro de nós. E se nós chegarmos nesse estágio nas nossas vidas, nós vamos ver que Deus com certeza vai trazer coisas que a Bíblia relata que o apóstolo Paulo viveu e escreveu. Ele escreveu: o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Isso é Bíblia. Agora, para chegar nesse estágio, é preciso tomar algumas decisões. E neste domingo nós estamos estudando um pouco sobre a vida de Daniel. E Daniel, servo do Senhor, ele passou por alguns estágios na sua vida. Primeiro estágio, moço, como outros de sua época, foram pegos de surpresa. Deus permitiu, porque o povo de Israel, o povo que se chamava pelo nome do Senhor, o povo quando a coisa está indo bem, quando ele tem dinheiro, quando ele tem um carro bom, quando ele tem um bom trabalho, uma boa casa, a tendência é ele se afastar de Deus. Por quê? Porque ele acha que ele só precisa de Deus quando ele está com necessidade. E é nessa hora que a gente tem dinheiro, carro, casa, um bom trabalho, é justamente nessa hora que a gente tem que buscar mais a Deus. Só que o povo da época de Daniel, o povo perdeu a mão, saíram da presença do Senhor. E claro, Deus permitiu que aquele povo fosse sitiado, aprisionado. O rei da Babilônia na época foi e sitiou, aprisionou aquele povo. E alguns dos filhos dos sacerdotes, das pessoas que tinham um nível melhor na cidade, eles pegaram os filhos desses casais e levaram para a Babilônia, para que eles pudessem ser treinados pelo conhecimento que havia na Babilônia, para que eles pudessem servir ali. E Daniel estava entre eles. Daniel e os nomes que foram dados para eles, que é o nome que a gente mais grava, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram nomes que foram dados para os três lá na Babilônia. Eles tinham outros nomes, a Bíblia cita, é Ananias, Azarias e um outro, não me lembro direito aqui, Abidnego, né? Se eu não me engano. E entre esses jovens, só Daniel e esses três que se destacaram. Daniel, segundo o texto bíblico, nesse primeiro estágio, aprisionado, levado como cativo, se tornou escravo de um reino, e ele tinha que obedecer o que era dito para ele fazer. Ele chega no chefe da guarda, e ele fala para ele assim: olha, eu preciso te falar alguma coisa, eu conheço Deus, eu tenho um Deus vivo, um Deus poderoso, e cara, a gente sabe que essas coisas que são aqui oferecidas na mesa do rei são alimentos que são sacrificados a ídolos, e quando a gente sabe, a gente não come isso. Então eu queria pedir algo para você. Olha, sirva para a gente legumes, verduras. E o chefe da guarda falou: pô, se eu fizer isso com vocês vão ficar fracos, porque legume e verdura não dá força para ninguém.
Mas Daniel, como tinha um relacionamento com Deus, mesmo jovem, ele fala: não, faz um teste. E eles fizeram um teste durante um período, e Daniel e aqueles três eram mais joviais, mais fortes, mais saudáveis do que os outros que comiam de tudo que era oferecido. Passando esse estágio, a palavra de Deus nos diz que Daniel tinha algo também muito especial vindo da parte de Deus. Nesse relacionamento que ele tinha diário com Deus, nesse tete a tete que ele tinha de se relacionar com Deus, de falar com Deus, Deus capacitou Daniel com o dom de interpretar sonhos. E aí o rei da época teve um sonho, ninguém naquele reino conseguiu interpretar, e falaram com Daniel. Daniel interpretou o sonho desse rei, do outro rei que sucedeu este. Ele tinha esse dom, ele tinha esse talento, que Deus o capacitou para isso. Aí num terceiro estágio, por causa desse dom, desse reconhecimento, dele ter esse relacionamento com Deus, ele foi promovido a governador de uma das províncias da época. Haviam entre governadores, e a expressão que a Bíblia fala era sátrapas, ou vice-governadores, tipo como prefeitos. Haviam mais de 100 províncias, e Daniel era um destes. E Daniel, como era um cara que tinha uma ligação com Deus, eu vou falar no popular de hoje, ele se tornou um político, porque ele governava e ele tinha que se reportar ao rei da época. O rei confiou nele e ele começou a governar aquela província, e ele fazia um serviço maravilhoso, diferente dos políticos que nós temos hoje. Fazia um serviço tão maravilhoso que o rei, olhando para os 100, o rei falou assim: pô, não tem ninguém que nem Daniel, pô, esse cara aí é diferente. Esse cara, além de ter esse dom de interpretar sonhos, ele ainda tem esse jeito dele de governar. Ele governa para o povo, para a província. É difícil você encontrar alguma coisa que possa levar-nos a pensar que ele está roubando, trazendo benefícios a si próprio. Longe disso. E isso levou os outros a ficarem com ciúmes de Daniel. E aí eles procuraram, vasculharam a vida de Daniel, tentando encontrar alguma coisa errada, para chegar no rei e falar assim: ó rei, Daniel fez isso, tira ele de lá. Mas segundo a Bíblia, eles procuraram e não encontraram nada. Daniel era aquele cara servo de Deus, impecável, cara que fugia do pecado, cara que fugia das coisas do mundo, cara que vivia uma ligação, um relacionamento com Deus profundo. E aí, você sabe da história, você que já leu a Bíblia, nesse terceiro estágio, conseguiram encontrar, no momento que ele tinha com Deus, porque ele orava 3 vezes ao dia com Deus, para falar com Deus, inventaram um decreto, o rei, sem saber de nada, carimbou, e depois de um tempo pegaram Daniel orando, porque quando ele soube desse dito, segundo o texto, ele continuou orando, ele não tinha medo, mas para ele importava falar com Deus do que ouvir o que estavam falando ali. E o texto diz que numa dessas orações alguém viu, falou para o rei, levou para o rei, e a sentença de quem era pego fazendo isso, falando com outro Deus que não fosse o Deus da época, da Babilônia, ele seria lançado na cova dos leões. E você sabe, Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu já falei aqui até, se fosse eu, acho que antes de lançar eu na cova, eu já tinha morrido do coração, só de olhar para os leões. Daniel, ele foi lançado, ele entrou. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele não tinha medo. Ele sabia que Deus ia livrar, e se Deus não livrasse, ele ia estar com o Senhor. E você sabe também dessa história. No outro dia o rei chegou, foi tão bom essa situação de Daniel, porque o rei jejuou naquela noite.
O rei não quis ver dançarinas nem ouvir músicas, ele ficou praticamente a noite toda acordado. No outro dia, pela manhã, bem cedinho, ele vai lá e grita a Daniel, e Daniel fala: ó, vive rei, o Deus que eu sirvo me livrou dessa situação. E você sabe, ele foi tirado de lá, foi honrado pelo rei. Por quê? Porque Daniel tinha um relacionamento, eu vou usar essa expressão aqui, Daniel temia Deus, se relacionava com Deus. No capítulo 6, acompanha aqui no telão, mudei um pouco aí, tá, gente? No capítulo 6, versículo 28 de Daniel, o texto termina dizendo assim: Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Ou seja, Deus tirou ele da cova, e nesse terceiro estágio, nesse estágio que ele chegou aqui, na verdade, nesse momento que ele chegou, Deus honrou a vida dele, e ele se tornou um cara próspero, morava num belo palácio, tinha uma vida digna, tinha sua família. Só que daí para frente, Daniel, ele não estava mais conformado com essa situação, que aí a gente chega onde a gente está hoje, século 21, igrejas, pessoas, opções de passeio, opções de descanso, opções de trabalho, entretenimento. Hoje em dia tem muitas opções. Então hoje a pessoa chega num certo ponto na vida dele, ele fala assim: pô, eu trabalhei bastante, ganhei dinheiro, então agora eu vou aproveitar minha vida, eu vou curtir minha vida. Eu já falei aqui, nada contra, são escolhas que nós fazemos, amém? Daniel, próspero, morando numa mansão, sendo governador, ele preferiu dar um passo a mais. Em vez de ele ficar curtindo a vida, adoidado, ele preferiu buscar ainda mais Deus. E nesse quinto estágio, ele começou a ter revelações profundas de Deus. Deus se manifestou e começou a falar com ele. Deus começou a chamá-lo. Experiências como essa, irmãos, poucos homens nessa terra tiveram. Do passado, a gente lembra de Jeremias, Isaías. Isaías teve essa experiência. Isaías tinha uma vida de profeta meia boca, até morreu o seu primo que era rei, e ele despertar e ter essa visão fantástica que ele teve, de ver Deus sentado no seu trono de glória, com anjos e arcanjos e querubins, serafins, glorificando e cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí ele chega a um ponto que ele fala assim: eu vou morrer, porque um cara humano como eu, com a boca suja que eu tenho, eu vou morrer, eu estou diante de um Deus santo. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus deu a ordem para o anjo veio, purificou com uma tenaz do altar os lábios dele, e Deus fala assim, entre ele, Pai, Filho e Espírito Santo, ele fala: a quem nós vamos enviar? Aí Isaías levanta a mão e fala assim: Senhor, envia a mim, eu quero ir. Isaías foi um dos caras que mais profetizou sobre a vinda de Jesus nesta terra. Daniel, ele começou a viver isso. Daniel começou a orar mais, a buscar mais. E aí ele teve uma revelação fantástica. Eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos o livro de Daniel, capítulo 10. Glória a Deus. Deus é bom. Estou procurando ser bem didático aqui hoje para você entender essa história e quem sabe mudar algumas coisas nas nossas vidas. Livro de Daniel, capítulo 10. Lembre-se, ele estava vivendo um tempo próspero,
Ele estava morando numa boa casa, ele era reconhecido, ele tinha condições financeiras boas, mas ele preferiu se aprofundar na presença de Deus. Eu e você também podemos. Capítulo 10 de Daniel, versículo 1: no terceiro ano de Ciro. Se você ler um capítulo ou dois antes, ele estava no primeiro ano quando aconteceu isso. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que ele teve, ou na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Versículo 2: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, só por causa da visão que ele teve. Versículo 3: não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Versículo 4: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Versículo 5: eu olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Pausa aí, segundo historiadores bíblicos, teólogos, e eu também defendo essa tese, ele viu Jesus. Essa foi a visão que ele teve. Relacionado a isso, você vê até nessa voz, na expressão que saiu deste homem, era como se fosse uma multidão falando. Aí no versículo 7 agora: somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Versículo 8: assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Eu fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Versículo 9: então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Versículo 10: em seguida a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Versículo 11: e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Aí Daniel escreveu ou disse: quando ele me disse isso, eu pus-me em pé, tremendo. Versículo 12: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Versículo 14: agora vim explicar-lhe, o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Pausa aí, por favor, só para te explicar. Eu já cometi esse erro no passado, o pessoal fala assim: vamos fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Apesar de ter sido 21 dias, ele não estabeleceu 21 dias. Esse é um engano. Ele estabeleceu assim: eu resolvi orar, eu resolvi buscar Deus, eu resolvi receber do Senhor algo mais. Apesar da minha vida estar boa, está tudo legal, eu quero algo mais. E aí ele se pôs a orar. Ele orou um dia,
2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 21, no 21º dia que ele estava orando, que eu falei de manhã aqui, é por isso que muita gente na igreja não é abençoada, porque ele ora 1, 2 vezes, na terceira ele desiste. Daniel, enquanto ele não obteve resposta para essa visão que ele havia tido de Deus, ele não desistiu de orar, ele começou a orar, ele começou a buscar a Deus. 21 dias depois, para um cara que tinha um relacionamento com Deus profundo, para um cara que fugia do pecado, para um cara que tinha uma vida digna diante de Deus, demorou 21 dias para chegar a resposta. Imagina a gente que temos uma vida do jeito que a gente tem, ora pouco, lê pouco a Bíblia, vive uma vida aí voltada, comete pecado, fala bobagem, pensa bobagem. Imagina. Por que você acha que muita gente na igreja desiste, achando que Deus responde? Deus responde, mas precisa haver mudança em nós, irmãos. Deus responde sim, mas a gente precisa mudar algumas coisas em nós. E Daniel mudou. Aí o anjo chega para ele e fala assim: olha, você é muito amado. Desde o primeiro dia que você começou a orar, a buscar a Deus, Deus já falou assim: ó, leva lá a resposta para ele, leva a revelação para ele. Aí ele falou, ele explicou, só que chegou aqui, eu vim do céu, chegou aqui nessa região, aqui o príncipe da Pérsia, ele está falando das regiões celestiais, demônios territoriais que existem por aí, inclusive em cima do Brasil tem um, em cima dos Estados Unidos tem outro, e em todos os países do mundo tem um demônio territorial que manda, que comanda. Isso para quem já estudou sobre guerra espiritual sabe do que eu estou falando. Aí o anjo vai passar para levar a resposta para Daniel, só que demora 21 dias, porque ele fica pelejando, ele fica brigando, ele fica lutando na dimensão espiritual. Aí ele pede ajuda, vem o outro, Miguel, para ajudá-lo, e ele passa, mas ele passa no 21º dia, ele fala: ó, eu cheguei aqui hoje, 21 dias depois que a resposta, mas desde o primeiro dia, Deus já havia respondido e ouvido a tua oração. E aí o anjo olha para ele, versículo 15 agora, ou 14 de novo, como vinha explicar, agora vinha explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Versículo 15, quando ele me disse isto, eu prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Versículo 16, então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: eu estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Ele teve uma visão e estava quase morrendo, desfalecendo. Aí vem os caras hoje em dia e falam assim: não, Deus falou comigo, Deus me revelou. Não. Toma cuidado com essas coisas, vamos parar com isso. É que para se afirmar como pregador, as pessoas usam esses jargões: não, Deus colocou no meu coração, não, Deus falou comigo, não, Deus me revelou. Você não precisa disso para se afirmar. Se você sentiu no coração, fala: eu senti no meu coração de falar isso. Espero mesmo que tenha vindo de Deus para a tua vida, e se veio de Deus para a tua vida, vai acontecer. É igual palavra profética. Palavra profética, está cheio de profeta e hoje dando profetada. Irmão, eis que te digo, Deus vai te dar uma chave, irmão. Eis que te digo, Deus vai te dar um carro, irmão. Eis que te digo, irmão, Deus vai te dar uma casa. Eis que te digo, irmão, Deus vai curar a tua vida. Tem aqueles mais cara de pau que chegam e falam assim: irmão, eis que te digo, Deus ama você. Igual apareceu esses dias um vídeo, né, do cara lá, o pregador, ele ia começar a pregar: irmão, pastor, eis que te digo, Feliz Natal, Deus está mandando te dizer. Não sei se vocês viram esse vídeo. Não está cheio de cara de pau que tem por aí. Daniel recebe uma revelação de Deus, ele quase morre. Aí vem uns caras dizendo, dando uma de bom: não, porque Deus falou comigo, porque Deus mandou te dizer, porque... Toma cuidado com isso.
Você, quem prega, quem ensina, é um representante de Deus. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, a gente tem que se aprofundar, para não falar bobagem e não levar as pessoas ao desânimo, a se afastar da presença de Deus. Quantas pessoas receberam profetadas aí e se afastaram de Deus? Quantas pessoas receberam promessas e mais promessas que nunca se cumpriram? A gente cantou aqui hoje, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. É legal, a gente canta, mas se você não tiver um posicionamento, se você não mudar algumas coisas na tua vida, essas promessas nunca vão chegar. Eu recebi várias promessas na minha vida, várias palavras proféticas eu recebi para a minha vida e para essa igreja. Algumas delas já aconteceram. Por exemplo, quando eu recebi há 8 anos atrás uma palavra profética, o pastor Renato esteve aqui, isso foi em 2011, na verdade. Estou falando porque o tempo passa rapidamente, já passou 10 anos, quase 11 anos, né? Mas 2011, pastor Renato esteve aqui, que Deus o tem em bom lugar, e ele disse: pastor, você me conhece, eu não sou de ficar nem colocando data, mas Deus me mostrou aqui. E o pastor Renato, eu conhecia, era um cara que orava o dia inteiro, era um cara de oração. E ele falou: Deus me mostrou aqui, pastor, Ele vai te dar uma casa e vai ser esse ano, 2011. Eu não sou de falar data, mas vai ser esse ano. E você acha que quando ele falou isso, eu falei: ai, graças a Deus, então agora eu vou ficar sentado em casa e vai vir essa casa para mim, porque Deus falou, né? Não, ao contrário, eu segui o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz o seguinte: veio uma palavra profética para você, se ela veio de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não veio, ela não vai se cumprir. Então eu não vou me basear nela, eu vou me basear naquilo que Deus já falou para o meu coração, naquilo que eu acredito da sua palavra. O que eu vou fazer? Eu vou continuar orando, eu vou continuar trabalhando, e eu vou continuar buscando uma boa oportunidade. Isso foi em março, no aniversário da igreja de 2011. Eu e minha esposa, abril, maio, junho, julho, agosto, vimos umas 300 casas para comprar, e nenhuma deu certo, nenhuma. A gente está começando a desanimar já, mas vamos continuar orando. E fomos, e veio setembro. Aí ele disse assim, ele falou assim: oh, isso vai acontecer, pastor, eu vejo que Deus me mostra que você vai estar assim numa reunião, você vai estar com alguns pastores, eu não sei se é café, alguma coisa assim, e lá alguém deles vai te falar alguma coisa, e Deus vai abrir uma porta, e vai vir o banco, o financiamento, e no final Deus vai dar um sopro assim, ó, e o negócio vai fluir assim de uma forma rápida. Amém. Pois em setembro, estava almoçando com os amigos, o pastor Klaus falou: queria contar uma bênção para vocês, consegui comprar uma casa. Oh, que legal, tal. Como é que foi? Não, lá na igreja tem um irmão que trabalha com imobiliária, e ele me deu umas dicas, ele arrumou, pô, você pode me apresentar? Claro, me apresentou, ele veio aqui, sentou no escritório, conversou, passei alguns documentos para ele, naquela época podia ser aprovado através de extratos bancários, ele levou na caixa, conseguiu um valor, era menos do que nós estávamos procurando. Aí veio outubro, e faltava 3 meses para acabar o ano, e nada. Em novembro eu falei para ele: cara, vai na caixa, vê se você consegue um pouco mais. Ele conseguiu um pouquinho mais, aí tal, e agora, dezembro, começo de dezembro, e arrumamos uma casa, falamos com o proprietário, e o proprietário falou: vou te vender e tal, tinha que dar uma entrada, eu não tinha o dinheiro da entrada, eu só tinha o dinheiro de pagar a escritura, 6 mil e poucos reais, isso porque eu tinha vendido um carro meu, e fiquei naquela, e como é que vai ser, e tal, e Senhor, se o Senhor falou, se veio de ti, vai acontecer. Dia 15 de dezembro, ele me chama, fala: vamos lá na agência, que parece que foi aprovado. Nós fomos lá no dia 15, preenchemos papelada, tal, agora nós vamos mandar para Brasília. No dia 23 de dezembro, me chamaram lá, falou: olha, foi aprovado o financiamento para você. Aí eu falei com o dono da casa: e aí, como é que eu posso te pagar? Eu posso te pagar ano que vem a entrada, 15 mil reais, eu posso te pagar a entrada? Depois, pode, você dá no começo do ano, eu vou viajar mesmo, tal. Aí no dia 30 de dezembro, eu e minha esposa fomos na caixa, assinamos tudo.
Entrou o dinheiro na conta, transferiu para o cara, aí faltava os 15 mil. Aí no dia dos 15 mil começou o ano, falei com o esposo de uma irmã aqui da igreja, nem cristão ele é, falei, escuta, você pode me emprestar 15 mil? Eu não sei nem quando que eu vou poder te pagar. Eu já contei esse testemunho, é só para edificar a tua vida novamente. Ele falou, pastor, eu empresto, dá o número da tua conta aí. No mesmo dia à noite ele transferiu para minha conta, no outro dia eu passei para o cara. Eu falei para ele, não sei quando eu vou poder te pagar. Fique em paz, pastor, fique em paz. E passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, entramos na casa. Junho, veio uma irmã aqui da igreja e falou assim, pastor, aliás, antes disso, em fevereiro ela disse, nós temos uma casa num bairro aqui, a gente está orando para vender faz tempo, o senhor podia ajudar em oração, porque se vender, a gente sentiu no coração de abençoar a sua vida com esse valor. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, não, a gente quer abençoar a tua vida, pastor. Amém, vamos orar. Oramos. E em um mês vendeu a casa. Aí um culto aqui, entramos em maio, no final de maio, começo de junho, vem a irmã com o cheque e fala, pastor, irmã, tem certeza? Absoluta. Eu estou fazendo isso com paz. Deus abençoou, eu quero abençoar o Senhor. Isso foi num domingo, na segunda eu fui na empresa desse amigo, falei, está aqui o dinheiro. Ele falou, mas você falou que não tinha como pagar. Eu falei, mas o meu Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Me permita tudo isso que eu incluí agora, que isso não estava no meu script aqui, eu incluí porque eu acredito que isso pode te trazer um entendimento acerca de revelações e profecias que se tem aos montes por aí. Daniel, ele teve uma visão, e para isso se cumprir, para isso acontecer, para ele entender, ele orou durante 21 dias. No 21º dia veio o anjo, trouxe a resposta, trouxe a explicação. Volte aí para a Bíblia, por favor. Versículo 17 agora. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, mal posso respirar. Versículo 18, o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. 19, ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, está escrito, dita estas palavras, eu senti-me fortalecido e disse, fala meu Senhor, visto que me deste forças. Só adere. O que eu quero te mostrar com isso hoje? Meu irmão, que experiência fantástica. Que experiência fantástica. Como eu te disse, poucos homens durante a história tiveram esse tipo de experiência. Paulo, o apóstolo Paulo, ele descreve a experiência que ele teve com Deus. Ele foi levado para o céu em espírito. Ele fala, eu não sei se foi no corpo ou não, mas eu fui lá. Cristo me revelou coisas indizíveis, eu não posso nem dizer. Inclusive, para eu não dizer essas coisas e não me achar que eu sou o máximo, Ele permitiu um espinho na minha carne, para que eu pudesse baixar a bola. Mas Paulo teve esse relacionamento com Deus. Isaías teve. E como nós estamos falando de Daniel, Daniel teve esse relacionamento com Deus. Algumas questões importantes aqui, irmãos, para a gente aprender nesse texto de hoje. Primeiro, o texto diz, o anjo falou para ele, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Quando você decide se humilhar na presença de Deus, quando você decide buscar Deus em espírito e em verdade, a resposta de Deus virá para a tua vida em nome de Jesus. O problema é que quando a gente vai à igreja, a gente vai de qualquer jeito. Está em casa, culto da tarde mesmo, está em casa, 5 horas, está o time jogando, o time perde, já falou um monte de palavrão por causa das bolas que foi fora, dos gols que tomou, aí vem para a igreja, com a cabeça cheia de futebol, com a cabeça cheia de programa, de televisão,
cheio de filme, e vem para a igreja. Aí chega aqui, quer que o ministério de louvor faça milagre, quer que o pastor faça milagre, quer que o pastor voe para acontecer coisas tremendas. Não, irmão, isso é um estágio. Eu vou para o culto. O que disse o salmista? Eu fiquei muito triste quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi isso que ele falou? Não, alegrei-me, porque hoje eu vou na igreja e vou encontrar o Deus do universo todo-poderoso. Eu falei aqui de manhã, eu vi uma notícia ontem à noite na internet. A NASA está desenvolvendo um robô. Esse robô vai fazer pesquisa numa determinada área do mar, do oceano, próximo à Austrália, que tem aproximadamente 11 quilômetros de profundidade. 11 quilômetros de profundidade. Eu moro lá no sítio de Jaraguá, daqui em casa dá 10 quilômetros. 11 quilômetros de profundidade. Eles já tentaram isso com outro tipo de robô em 2007, e chegou num determinado momento, por causa da pressão da água, estourou, destruiu. E eles criaram agora um outro tipo de robô que eles querem ir fundo, porque eles querem usar aqui a Terra como um laboratório para eles, quando forem verificar a água que dizem existir em Marte ou na Lua. Eles querem usar essas sondas, esses robôs, para chegar lá e descobrir. E eles mandaram esse tipo de robô e começaram a descobrir algumas coisas fantásticas. Por exemplo, para existir vida precisa ter luz. Sem luz não tem vida. Mas lá no profundo das trevas, eles descobriram que tem alguns seres, algum tipo de peixe, de animais, seres que nem corpo tem, mas eles, como aquela água viva, eles encontraram coisas que eles ficaram fascinados. Quando eu li aquilo, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu desliguei o celular, fui no sofá, assim, dobrei os joelhos e comecei a orar, falar assim: Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso. Eu tenho esse privilégio de servir ao Senhor, de poder entrar na presença desse Deus grandioso. E tem gente que não está nem aí, perdeu o temor. Eu vou para a igreja, chega lá, cantar cantou, não cantar não cantou, chega lá, aquele irmão lá também, cara, aquela irmã lá também, essas músicas que canta, com aquele outro, mas tá bom, fazer o quê? Vamos embora, pelo menos ninguém vai poder dizer que eu não vou na igreja. Sendo que a gente pode sair de casa premeditado já. Opa, vamos à casa do Senhor. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Eu vou chegar lá, o que eu vou fazer? Eu vou bater a melhor palma que eu puder bater. Eu vou cantar do melhor jeito que eu puder cantar. Eu vou me esforçar do melhor jeito que eu puder tocar, e eu faço isso, eu procuro me esforçar para tocar o melhor. Por quê? Para eu aparecer? Não, para adorar o meu Deus, porque Ele merece o melhor, e é Ele que me capacitou. Quer dizer, a gente pode fazer o melhor, desfrutar. Deus está aqui nessa noite, Deus está aqui, meu irmão. Eu posso desfrutar dessa presença poderosa. Mas infelizmente, como muitos, as pessoas vão para a igreja para pedir coisa, para arrumar uma mina, arrumar um mino, para resolver um problema assim, sabe? E depois que resolve, ele vai embora. Ele não entende o que é se relacionar com Deus. Entenda o que eu vou te dizer, ele perdeu o temor. E qual é o temor que nós devemos dar a Deus? Olha, a palavra de Deus, ela é muito clara nesse aspecto. Eclesiastes, capítulo 12, gente, obrigado vocês aí, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Por que Daniel foi um cara diferente? Porque Deus escolheu ele, pastor.
Deus tinha um propósito para ele, pastor. Sim, mas ele podia fazer que nem os outros que foram levados junto com ele. Olhar e falar assim: ó vida, ó dor, e agora? O que eu vou fazer? Fui preso, estou aqui longe dos meus pais, vou ter que obedecer esses caras, fazer tudo que faz aqui nessa Babilônia. Que se dane o mundo, tem que comer, eu vou comer mesmo, eu vou comer de tudo, que se dane. Mas e a lei, o ensinamento? Que se dane, não quero saber. Ele podia ter feito isso, sim ou não? Mas o que ele fez? Falou: não, eu escolhi não me contaminar com esse alimento. E dali ele começou: eu escolhi buscar a Deus. Aí ele chegou num estágio de vida que ele tinha tudo do bom e do melhor. Ainda assim ele escolheu buscar a Deus, e Deus revelou coisas tremendas para ele. Se você continuar lendo Daniel capítulo 11, capítulo 10, 11, 12, você vai ver revelações tremendas que Deus deu para ele, inclusive relacionado ao nosso tempo aqui. Estou encerrando aqui no livro de Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Moisés olhou para o povo e disse assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Versículo 13: que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Que essa foi a maior, me permita essa expressão, a maior sacada do diabo foi essa: botar na cabeça das pessoas o seguinte: Bíblia, lei, mandamento, isso aqui é uma desgraça, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não pode, é por isso que eu não quero ser crente, porque você não pode nada. Ao contrário, Paulo escreveu sobre isso: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E o diabo, ele conseguiu colocar no coração das pessoas isso: por isso que eu não gosto de Bíblia, essas coisas. Mas o texto diz: Deus permitiu que fossem escritos os mandamentos para me proteger, para o meu próprio bem. Então eu tenho uma escolha. Versículo 14, ele diz: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Versículo 15: no entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. 16: sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Meu irmão, minha irmã, Deus fez uma aliança comigo e contigo através de Jesus, lembra? Foi feita na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por minha vida e por tua vida. Ele derramou o seu próprio sangue por mim e por você. Então, o que eu faço hoje? Estou salvo mesmo, então... Não, eu vou buscar a Deus, eu vou orar. Irmão, desperte. O tempo que nós estamos vivendo hoje não é fácil. A tendência, como eu disse, eu não sou aqui cavaleiro do Apocalipse, longe disso, mas a tendência da situação é piorar, no Brasil e no mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus, eu vou falar de Jesus para o maior número de pessoas que eu puder, e eu vou orar mais, eu vou ler a palavra, porque quando eu faço isso, eu aprendo a temer ao Senhor. Eu tenho consciência, quando eu vou para a igreja, o que eu faço? Eu vou para a igreja premeditado. Eu já tenho um texto que eu já li de tarde no domingo, ou da manhã do domingo. Eu estou indo para a igreja, eu chego na igreja, como diz o texto da palavra, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Mas aqui não é a casa do Senhor, aqui é um salão que foi preparado para uma igreja cultuar a Deus. E quando essa igreja resolve cultuar a Deus, Deus se manifesta, Deus está presente. Então eu guardo o meu pé, eu me apresento diante do Senhor. Mas e fulano, beltrano? Eu vou dar conta da minha vida. Por isso que Salomão, tão sábio, escreveu: cuidado quando você estiver na presença de Deus, não faz voto de tolo. É melhor você ficar um pouco de boca fechada do que você ficar falando bobagem. Portanto, irmãos, quando você vier à igreja, quando você estiver na sua casa, busque a Deus, fale com Deus.
E talvez o maior problema que nós estamos vivendo hoje, século 21, no meio da igreja, é a questão do pecado. As pessoas hoje pecam premeditadamente. As pessoas falam besteiras, fazem besteiras. As pessoas desdenham de Deus, da sua palavra. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil dentro de igreja. Gente que está cantando, gente que está pregando, gente que está tocando, está envolvido sexualmente com outro e nem casado é. Está dando golpe. Tem crente que dá golpe, irmãos, acreditem, tem crente que dá golpe. Gente que perdeu o temor. Mas nós ainda temos um temor. Deus está conosco e a gente se reporta a Ele. E sabe o que Daniel fez? Sabe qual foi o divisor de águas na vida de Daniel e no ministério dele, de interpretação de sonhos, de revelação? Ele fez uma oração. E eu quero ler essa oração com você para a gente encerrar. Se você puder, abra aí no livro de Daniel. Aleluia. No capítulo 9. E se você achou, fique em pé, nós já vamos orar para encerrar. Daniel capítulo 9. Versículo 1, olha a oração de Daniel. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante no reino babilônico. Versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Algumas centenas de anos antes, Jeremias já tinha profetizado para aquele povo: se vocês não mudar o jeito de vocês serem, vocês vão ser sitiados, vocês vão perder a liberdade, vocês vão perder tudo que vocês têm. Vocês precisam mudar o jeito que vocês estão vivendo a vida de vocês. Vocês não brinquem com Deus, tenham temor ao Senhor. Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em amor. Mas o povo não quis saber. Aí Daniel, ele fala assim, versículo 3: por isso eu me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Versículo 4: orei ao Senhor o meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 5: nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Versículo 6: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Versículo 7: Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Versículo 8: ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Versículo 9: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Versículo 10: não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos os profetas. Versículo 11: todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Versículo 12: cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Versículo 13: conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus,
afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim nós não lhe temos dado atenção. 15. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Versículo 16. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Versículo 18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos. Olha a expressão que ele usa. Eu não estou te pedindo isso, Senhor, porque eu sou justo, mas por causa da tua grande misericórdia. 19. Último. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém. O que eu quero te mostrar com isso? Que eu e você hoje estamos aqui, a gente não veio aqui para perder tempo, passar tempo. A gente veio aqui para cultuar um Deus vivo e poderoso. E a gente pode pegar essa dica de Daniel e orar agora e falar assim: Senhor, entendi, meu Deus, eu vivo em meio aos pecados. Lembra o que Davi escreveu? Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo desfinhava. E está cheio de gente nas igrejas com os pecados escondidos, achando que Deus não sabe, e Deus sabe. É preciso abrir mão do pecado. Você quer ter uma vida mais abençoada? Você quer ter uma vida mais saudável, mais feliz? Você precisa mudar algumas coisas. E o começo disso é temer a Deus. Quando você teme a Deus, não porque você tem medo, mas porque você o respeita, porque você o ama, você começa a buscá-lo. Você faz até essa oração: Senhor, me perdoa, eu estou sendo castigado, porque a Bíblia diz em Gálatas 6:7, né? Tudo que o homem plantar. Então, o que eu e você vivemos, fruto do que nós plantamos no passado. Deus perdoa os pecados? Lógico que perdoa, mas a consequência a gente passa. Por isso que a gente tem que procurar pecar menos. E ainda assim olhar e falar para Deus, como Daniel falou: Senhor, e Daniel tinha pecado? Ele falou do povo dele, os antepassados, eles pecaram, eles erraram. Ele falou: eu também, eu estou no meio desse, Senhor, mas eu peço misericórdia. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei também que és um Deus misericordioso. O Senhor pode mudar a história da minha vida. E Deus mudou a história da vida de Daniel através dessa oração. Deus pode mudar a história da tua vida, meu irmão, se você entender o que é temer a Deus, o que é ter temor ao Senhor. Se portar diante dele hoje, baixar a tua cabeça, nessa oração final, fechar os teus olhos e falar assim: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu preciso mudar, eu não posso viver essa vida de pecado, ao contrário, eu quero me aprofundar mais na tua presença, eu quero ter mais revelação do Senhor. Pai, a tua palavra diz que o meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu, não chegou no meu coração, pois eu quero, Senhor, que essas coisas cheguem na minha vida. E se você orar, se você buscar, se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Deus vai mudar a história da tua vida nesse ano ainda, em nome de Jesus. Amém?